Boa noite a todos, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês que se dispuseram a vir até aqui nessa noite fria, com tantos eventos paralelos aí concorrendo com esse evento. Vocês escolheram estar aqui nesse lugar e espero estar à altura de presentear vocês com um estudo bom, saudável, bíblico e profundo a respeito das pessoas da Trindade nessa noite. Eu vou fazer uma palestra para vocês e mostrando de forma resumida cada assunto que o livro trata na mesma ordem em que eles são escritos, para que vocês possam expandir um pouco mais o conhecimento a respeito desse assunto e entender um pouco melhor do que o livro se trata. Então eu quero dar início a esse estudo, a essa palestra, nesse evento de lançamento do livro, contando para vocês como foi a experiência de escrever esse novo livro. Como vocês sabem, eu já tinha escrito esse livro aqui de escatologia, Manual Prático de Escatologia, Saiba Como Será o Fim dos Tempos. E esse estudo do fim dos tempos sempre foi uma disciplina que eu sou apaixonado, a disciplina que eu mais gostei de desenvolver. Mas até como eu comentei recentemente ali num programa de televisão que eu fui, em segundo lugar, bem pertinho ali, quase empatado, o assunto das pessoas da Trindade também sempre me cativou. E eu já desde 2009, 2010, já tinha essa certeza de que quando eu fosse escrever um segundo livro, seria sobre as pessoas da Trindade. Eu já tinha desenvolvido um material como uma apostila, um material simples, e estava aguardando o momento certo de Deus para escrever esse segundo livro. E nesse meio tempo, fui crescendo em conhecimento, adquirindo experiência e esperando sentir o momento de Deus de que era a hora de desenvolver essa nova obra. E durante esse ano de 2016, Deus tocou no meu coração para que eu desenvolvesse também esse material a respeito das pessoas da Trindade, porque nós temos visto no meio evangélico, no meio cristão, muitos problemas que estão decorrendo da ausência de conhecimento dessa área. Crescimento entre jovens e adolescentes de ateísmo, até entre adultos de classe mais alta, filosofias materialistas, um mau entendimento da Trindade que está fazendo pessoas aderirem a grupos sectários, a seitas que têm um entendimento distorcido da Trindade, grupos unicistas, e tantos outros problemas que têm surgido, decorrentes da falta de um conhecimento bíblico e saudável a respeito desse assunto. Por isso, eu me senti desafiado, da mesma forma que eu trouxe no livro de escatologia, esse assunto que é complexo e tão variado, para uma linguagem simples, direta e prática, a fim de que qualquer cristão comum, leigo, sem formação teológica, pudesse ler, entender e aprender desse assunto. Eu me senti desafiado a fazer esse mesmo trabalho com as pessoas da Trindade. Também pegando esse assunto que desde os primeiros séculos da igreja cristã foi motivo de muitas controvérsias, de muitos concílios. As melhores mentes do cristianismo por séculos debateram e se dedicaram praticamente as suas vidas inteiras em prol de desenvolver essas doutrinas que nós temos hoje. E por isso eu quero hoje passar alguns conceitos para vocês. O primeiro que eu gostaria de mostrar aqui, teologia, a mãe das ciências. Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24, nos dá uma informação muito importante. O texto bíblico diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Ou poderíamos até traduzir aqui, porque eu sou Deus. Então, de todas as coisas que o homem pode vir a conhecer neste mundo, só existe uma que a Bíblia nos revela que realmente glorifica o ser humano, que é conhecer a Deus.
conhecer a sua vontade, conhecer quem Ele é, conhecer quais são os seus atributos, o que Ele já fez na história, o que Ele faz, o que Ele ainda fará por nós. E é por isso que lá em João 17, quando Jesus está fazendo aquela oração ali no Getsemane, pouco antes de ser capturado, Ele diz assim: e esta é a vida eterna, que te conheçam, o Deus único e verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a própria vida eterna é conhecer a Deus, porque todo aquele que conhece a Deus de verdade se achegará aos pés de Cristo, o receberá como único Senhor e terá a vida eterna. Por isso, o único conhecimento de todas as áreas que o ser humano pode vir a ter, que realmente glorifica o ser humano, é conhecer a respeito de Deus. E é exatamente isso que a palavra teologia significa: estudo a respeito de Deus. Então, de uma forma geral, com todas as suas subdivisões e sistematizações, a teologia nada mais é do que isso. É um estudo para se conhecer a Deus. E é interessante que, por que eu chamei aqui a teologia de a mãe das ciências? Vocês podem observar na introdução do livro, onde eu coloco que de todas as coisas que Deus criou, de todas as áreas de conhecimento que o ser humano pode vir a ter, existe uma hierarquia de nobreza ou de glória entre elas. Por exemplo, aquele que se estuda a física, ele vai estudar elementos inorgânicos ou não vivos, inanimados, a fim de desenvolver ali o conhecimento a respeito da forma como eles se comportam, as leis e as regras desse nosso cosmos. Mas aquele que estuda biologia já está um nível acima, porque ele vai tratar de seres vivos. E dentre os seres vivos, o ser humano, que é a coroa da criação, está num nível acima dos demais seres vivos. Então, aquele que estuda o ser humano já está um nível acima do biólogo simples, pensando aqui só na vida comum, animal e vegetal. Mas, embora os materialistas pensem que a linha acaba aqui, o estudo do ser humano, tanto em sua biologia quanto em sua psique ou em seu comportamento, esse estudo não acaba aqui. Existe um degrau mais alto. Existe um nível de conhecimento superior ao do ser humano. E este é o conhecimento a respeito do próprio Criador, do Deus eterno que criou todas as coisas. Mas como nós, seres humanos finitos e mortais, poderíamos conhecer e saber algo a respeito de um ser que é infinitamente superior, que tem uma mente infinitamente superior à nossa, que o nosso raciocínio, o nosso entendimento é incapaz de entender? E aqui está a chave: através da revelação. Porque o próprio Deus, o próprio Criador quer ser conhecido. E por isso Ele se revela a nós através das Sagradas Escrituras. Então tudo o que Deus quer que nós saibamos a respeito dEle, foi o que Ele próprio revelou para nós. E isso que Ele nos revelou, nós não somos apenas capazes de entender, mas devemos e temos a obrigação de entender e conhecer, porque o próprio Deus se deu o trabalho de se revelar para nós, através dos textos que hoje estão nas Sagradas Escrituras. E é por isso que a teologia é a mãe das ciências, porque ela é o estudo do próprio Criador, que, por consequência, criou todas as coisas. Mas é importante entendermos, né? Eu até estava ali conversando com o irmão que veio nos prestigiar com sua visita lá da região do Carrão. Esse título, Entenda a Trindade, será que ele não seria muito, como é que eu posso dizer, exaltado demais? O ser humano poderia entender Deus, entender a Trindade? Mas aqui que está a chave. Nós podemos entender a quantidade que Deus nos revela. Então, se você conseguiu entender, ou conseguir entender tudo que Deus nos revela nas Escrituras a respeito de si mesmo, você entendeu a Trindade. Porque você conseguiu entender aquilo que Deus quis revelar para você. Agora, o que está além disso, são mistérios de Deus.
E não cabe a nós tentarmos fazer vãs especulações a esse respeito, porque se Deus realmente quisesse que a gente soubesse, Ele teria colocado isso na Bíblia também. E como Ele não colocou, vamos nos reservar a aprender o que a Escritura nos reserva, e não ir além da Escritura. E reconhecendo que todo esse nosso conhecimento que temos na Bíblia é parcial, e nós nunca teremos nessa vida mortal acesso ao todo, talvez na eternidade, talvez, né? Nós devemos ter essa humildade no estudo das Sagradas Escrituras. E o texto de 1 Coríntios 13, versos 9 a 12, diz assim: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou conhecido. E essa é a nossa realidade. O estudo que nós podemos ter nessa vida mortal, ele é imperfeito, é incompleto, é como um espelho embaçado. Mas mesmo dessa forma, para nós ele é extremamente útil. E na eternidade será completado. E eu também abordei ainda na introdução a insensatez do ateísmo. Depois, mais à frente, nós vamos ver as formas com que Deus se revela. Mas a Bíblia, ela faz severas críticas àqueles que afirmam que Deus não existe. O próprio Salmo 14, verso 1, diz assim: diz o tolo ou o louco, o nécio, em algumas traduções, em seu coração, Deus não existe. O meio secular atualmente diz que, não, ser ateu é sinal de inteligência, é sinal de ser culto, de ser sábio, de ser erudito. Nada disso. A Bíblia nos afirma, aquele que diz que Deus não existe é louco. E nós vamos ver mais em detalhes o porquê disso. O próprio capítulo 1 de Romanos, Paulo nos dá vários versículos explicando que Deus se revela por meio da própria criação. E olha o que ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de tal forma que tais homens são indesculpáveis. E muitas vezes, no meio de uma classe, de um estudo teológico, surge aquela dúvida: e aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho, como Deus procederá com eles? Procederá com base com o que está em Romanos 1. Porque a própria criação é uma prova de que Deus existe. E aqueles que contemplam a criação, mas não enxergam o Criador através dela, são réus e culpados da mesma forma. Indesculpáveis, a Bíblia diz. Não podem chegar diante de Deus ao término de suas vidas e dizer: eu nunca ouvi falar de Deus. Não. A criação é uma testemunha da existência de Deus. No mundo, ao decorrer da história e das religiões que surgiram, foram aparecendo várias concepções a respeito de Deus, vários entendimentos humanos e distorcidos a respeito da pessoa de Deus. Então, o primeiro deles é o ateísmo, esse que eu já comentei com vocês, simplesmente afirmar que Deus não existe. Mas, por exemplo, em sociedades como a Grécia Antiga, existia o politeísmo. Crer que existiam vários deuses, um com cada especialidade, responsável por cada coisa. Dentro do politeísmo existia o enoteísmo, que é uma pequena evolução do primeiro. Que é assim: existem vários deuses, mas um é superior aos outros. Então, por exemplo, no panteão de deuses gregos olímpicos, existia ali Zeus, que era o chefe dos deuses, e os outros demais deuses inferiores. Isso é um enoteísmo. E uma variante dessa é a monolatria. A pessoa reconhecer que existem vários deuses, mas escolher um como o seu preferido para adorar só aquele. Ele reconhece que os outros existem, mas ele escolhe um. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, os soldados escolhiam para adorar Marte, que era o deus da guerra. Os agricultores escolhiam ali a deusa da fertilidade. E assim por diante. Escolheram ali o seu deus preferido. Já povos tribais indígenas seguem uma linha chamada animismo. Eles veem nas forças da natureza divindades. Então ali existia o deus da floresta, o deus do rio, o deus do mar, o deus do vento, e assim por diante, vendo as forças da natureza como deuses. Filosofias orientais costumam haver essa sexta visão chamada de dualismo.
Aquela onde existe uma divindade boa e uma divindade má, igualmente poderosas e opostas, que mantêm um poder equilibrado. Lembram-se daquele símbolo do yin e yang? O pessoal geralmente chama dos dois peixinhos, né? Então, aquilo é o símbolo de um dualismo, que nada tem a ver com a revelação do Deus bíblico, porque Deus só existe um. Aquele que se opõe a Deus é um ser criado. E até eu gostei de uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás, assim: o diabo está em revolta contra Deus, ele está em guerra contra Deus, mas sabia que Deus não está em guerra contra o diabo? Porque se você pensar na ideia de que Deus estivesse em guerra contra o diabo, a partir do momento que Deus declarasse guerra contra o diabo, ele seria fulminado na hora. Então não ia durar 2 segundos essa luta. Seria a mesma coisa de você pegar aquela luta do UFC e colocar o peso pena de 50 quilos para lutar com o peso pesado de 120. No primeiro soco que acertasse, acabou, né? E a ideia seria essa. Então, não temos como colocar Deus e o diabo se degladiando, porque são categorias completamente diferentes. Divino é só Deus. O diabo é uma criatura, é um ser criado. E o 7º ponto é o deísmo. Muito popular de uns 150 anos para cá, entre os teólogos liberais. E é crido, por exemplo, pela maçonaria. Que é assim: Deus até existe, Ele é o criador de todas as coisas, mas depois que Ele criou o mundo e suas leis, Ele largou o mundo para se virar por conta própria, para ser regido por suas próprias leis, e Ele não interfere mais nesse mundo. Então, não existiria milagres, nem nenhum tipo de sinal sobrenatural, nem revelação inspirada, nem nada disso, porque todas essas ocorrências seriam formas em que Deus teria que agir de forma ativa nessa criação, quebrando as leis da natureza. E o deísmo diz que isso não acontece. Então, assim, só vem Deus como criador, mas depois disso, Deus não se manifesta mais. O agnosticismo é assim: eu não sei se Deus existe ou não existe. Pode ser que Ele exista, pode ser que Ele não exista. Mas como eu estou na dúvida, na prática eu vou viver como se Ele não existisse. Já viu aquela história? Quando eu morrer, eu vejo. E vou lá conversar e vou descobrir como é que é. Triste a pessoa que pensa dessa forma, porque lá em Hebreus 9:27 está escrito: é dado ao homem morrer uma única vez, vindo depois o bate-papo com o Criador? Não, vindo depois o juízo. Então morreu, não tem mais jeito. Tem que ser decidido nessa vida. O materialismo é a consequência prática do ateísmo. O materialista, ele nem pensa se Deus existe ou não. É diferente do ateu. O ateu, ele quer provar que Deus não existe. O materialista não, ele nem pensa nisso. Procura nem pensar se Deus existe ou não e vive como se ele não existisse. E o panteísmo, trazido mais de religiões orientais, principalmente o hinduísmo, é assim: Deus é tudo e ao mesmo tempo não é nada. Porque é como se todas as coisas vivas tivessem um pedacinho de Deus, uma centelha da energia de Deus, e todo esse aglomerado de energia em conjunto é Deus. Mas um Deus como ser pessoal não existe. Tá? Então é por isso que Deus ao mesmo tempo é tudo, mas também não é nada. Tá? É só um aglomerado de energia. E em contraposição a tudo isso, nós veremos a revelação bíblica de quem Deus é, se contrapondo radicalmente a todas essas concepções. E aqui surge uma pergunta, que é o assunto do capítulo seguinte: podemos afirmar que Deus existe? Existem formas de comprovar que Deus existe? E aí eu diria para você: depende do tipo de prova que você quer. Porque se você quer uma prova empírica, científica, alguém teria que ir lá no laboratório fazer uma experiência científica. E nesse sentido, não dá para provar nem que Deus existe, nem que Ele não existe. Então, de forma empírica, esqueça. Mas, de forma lógica, nós podemos sim comprovar que Deus existe. E no livro, eu separei 8 argumentos que surgiram no decorrer da história. A maior parte deles foram desenvolvidos por Tomás de Aquino, nos séculos 12 e 13. E eu vou explicar alguns aqui para vocês. Não vai dar tempo de explicar todos, mas, por exemplo, 3 aqui. Origem da vida. É uma regra desse planeta, desse cosmos, de que vida gera vida. Cada um de vocês aqui, para chegar a esse mundo,
tem que ter tido um pai e uma mãe, vidas anteriores a você, que o conceberam. Por meio da vida deles, a sua vida foi gerada. Então, se nós retroagirmos essa linha do tempo, voltando ao passado mais remoto, isso tem que ter um começo. E aí vamos supor que a teoria da evolução tivesse certa. Eu não concordo com ela, mas para vocês verem que mesmo dentro da teoria da evolução, esse argumento continua valendo. Então o ser humano teria vindo de macacos, os macacos de mamíferos mais primitivos, os mamíferos de aves, aves de répteis, répteis de seres marinhos, até os seres marinhos mais primitivos, até você chegar na primeira bactéria. Se só vida gera outra vida, quem criou a primeira bactéria? Da onde veio a primeira bactéria? Necessariamente tem que haver um ser que é anterior a tudo isso, que tem a vida em si mesmo e não depende de nada externo a ele para existir. Para esse ser ter criado a primeira bactéria e trazido essa sequência à existência, essa linha. E alguns mais recentemente, dos anos 70 para cá, Erich von Däniken, eram os deuses astronautas, dizem assim, não, a vida foi plantada aqui por alienígenas. Aí todo mundo, resolveu. Resolveu nada, irmão, só transferiu o problema para outro planeta, porque e lá no planeta daqueles alienígenas, como que surgiu a vida lá? O problema é o mesmo, você só mudou de um lugar para o outro. Então, a consequência lógica é de que tem que existir esse ser, que é Deus, que criou a primeira forma de vida e deu origem a tudo isso. Um outro argumento que eu gosto também de mencionar é o 5 aqui, o desígnio inteligente, o argumento do desígnio. Atualmente é mais chamado de design inteligente. Suponha que você é um astronauta. Você veio de outro planeta e desceu com seu foguete aqui e chegou na Terra. Não encontrou nenhum ser vivo de forma animal, mas encontrou vegetação. E aí você está andando pela floresta e de repente algo está brilhando no chão, chama sua atenção, você pega, é um relógio de bolso. E aí você observa ele, de ouro, muito belo, polido, ornamentado. E aí você começa a ficar curioso, abre, olha as engrenagens e fala assim, ele não é só bonito, ele funciona, ele tem um propósito. Olha, essas engrenagens dispostas nessa forma servem para marcar o tempo. Ele marca em várias escalas, horas, minutos, segundos, dia da semana, dia do mês. E aí eu tenho que satirizar com vocês e dizer assim, a conclusão evolucionista ao olhar esse relógio seria as causas naturais, como chuva, vento, erosão, raios e terremotos, enfim, em milhões e milhões de anos, aleatoriamente foi juntando todos os elementos químicos e resultou nesse relógio. É óbvio, não é? É óbvio que está errado pensar assim. E até para um relógio, vocês estão olhando para mim dando risada, porque é lógico que ninguém nunca ia pensar nisso. Mas por que com a vida, e principalmente a vida humana, que é milhões e milhões de vezes mais complexa que um reloginho, tem muita gente por aí falando que ela surgiu espontaneamente do nada, sozinha, sem ter um desígnio, sem ter um criador. Para um relógio, ninguém duvida. Agora, para um ser humano, tem um monte de gente duvidando por aí. Certa vez eu li num livro chamado A Assinatura de Deus, de Grant R. Jeffrey, que ele foi contratado um estatístico para fazer a probabilidade estatística da vida ter surgido aleatoriamente nesse mundo. E sabe qual a conclusão que ele chegou? É mais fácil um tornado passar num ferro velho e sugando toda aquela sucata aleatoriamente, montar um avião completo, em perfeito estado, e esse avião sair voando de meio do tornado, do que a vida surgir espontaneamente nesse planeta. Para vocês terem uma ideia de quão improvável isso é. Mas continua muita gente negando por aí. E tem vários outros, a origem do conceito moral, sentimento religioso, vocês poderão acompanhar isso no livro. Mas como Deus se revela? A carta aos Hebreus, o autor começa dizendo assim: no passado, Deus se revelou de várias formas diferentes, mas nesses últimos dias nos revela por meio de seu Filho, aquele a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio do qual criou o mundo.
Então esse é um dos textos que nos mostra as várias formas que Deus se revelou no decorrer da história. Como eu já li Romanos 1, podemos ler Salmo 19, entre outros, Deus se revela por meio da criação. Basta você abrir a janela de manhã e olhar para o céu, é uma prova de que Deus existe. Essa criação toda organizada, regida, que se mantém com os seus ciclos fixos em harmonia e sendo sustentada, é uma forma de Deus se revelar. Mas Deus também chamou um povo para se revelar por meio dele. Lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão para levantar o povo de Israel, depois Paulo aos Romanos vai dizer, por meio de Israel as escrituras foram confiadas à humanidade. Então, através do povo de Israel, Deus também se revelou no passado. E através das escrituras sagradas, inicialmente dadas pelo povo de Israel, Deus também se revela. Essas escrituras foram escritas pelos profetas no Antigo Testamento. Pessoas a quem também Deus chamou para se revelar. Então Deus se revela por meio da criação de Israel, dos profetas e das escrituras. Desde o Antigo Testamento já era assim. Mas no Novo, essa revelação chega a um novo nível. Porque Deus se revela Ele próprio na pessoa de Jesus Cristo, que se encarna e vem a esse mundo trazer a sua palavra, sendo Ele próprio a palavra de Deus encarnada. E após a conclusão da obra redentora de Cristo, quando Ele é assunto aos céus, poucos dias depois vem o Espírito Santo como um consolador, por meio do qual Deus também se revela e continua se revelando até hoje. E em última instância, receber a revelação de Deus ou não é uma questão de fé. Porque por mais que Deus te dê todas as formas possíveis de se revelar, se em seu coração você não crer, nada disso vai valer. Então, em última instância, Deus se revela por meio da fé nos corações daqueles que nele creem. No capítulo seguinte, eu trato dos atributos divinos. A teologia tem algumas variações de listas de atributos. Alguns autores desmembram alguns atributos em 2, outros juntam. Mas eu costumo utilizar a lista mais simples, que é a lista de 12 atributos. O que são atributos? São características que só Deus tem. E que definem Ele como Deus. Esses atributos são separados em 2 grupos. Os naturais, que são da própria pessoa de Deus, e os atributos morais, que estão relacionados ao caráter de Deus. Então vamos ver primeiro aqui os atributos divinos naturais. Não está passando aqui, né? Espera aí. O como Deus se revela não passou. Aqui, pronto. O primeiro dele é onisciência. Deus conhece todas as coisas. E essa onisciência se subdivide em 3 grupos. Deus conhece todo o conhecimento humano, leis da física, química, biologia e todas as leis que regem esse mundo. E é muito simples entender porque Deus conhece tudo. Porque foi Ele mesmo que criou. Foi Ele mesmo que fez todas as leis da física, da química, da biologia e assim por diante. E é por isso que Ele conhece. Mas Deus também conhece os sentimentos e pensamentos de cada pessoa que viveu sobre esse planeta, sobre a face desse planeta em toda a história, tanto os que já morreram quanto os que ainda nascerão. E Deus conhece os eventos da história. Deus conhece tudo o que ocorreu no passado, está ocorrendo no presente e o que ocorrerá no futuro. E é isso que dá a Deus o poder de profetizar com exatidão eventos que ainda não ocorreram. Porque Ele já conhece todo o futuro. Certa vez um autor, um teólogo, que agora eu não me recordo o nome, ele diz assim: a profecia é a história escrita com antecedência. Então a profecia bíblica é história, irmãos. Na mente de Deus já ocorreu. É por isso que lá em Apocalipse 22, quando Jesus está dando o encerramento do livro, ele fala assim: está consumado. Tudo aquilo que ele revelou para João, a maior parte, pelo menos no meu entendimento, ainda é futuro. Mas Jesus diz, já está consumado. Porque é só uma questão de que na nossa linha de tempo isso ocorra. Mas para Deus tudo isso já se concluiu, porque Ele já conhece todo o futuro. É certeza que ocorrerá dessa forma.
Essa é a onisciência de Deus. E a onipotência? Ela é muito mal compreendida, né? A onipotência, Deus pode fazer tudo. Mais ou menos. Deus tem capacidade para fazer qualquer coisa. Mas isso não significa que necessariamente Ele fará qualquer coisa. Porque Deus, aqui que está o segredo. Deus sempre age utilizando todos esses 12 atributos ao mesmo tempo, de forma equilibrada e harmônica. O erro de muitas correntes teológicas é enfatizar demais um atributo em detrimento de outro. Então eu enfatizo demais a soberania, a onipotência e rebaixo o amor, a justiça. Eu enfatizo demais o amor e esqueço da justiça. Muitas linhas teológicas fazem isso, mas a bíblica, a saudável Deus sempre utiliza todos os seus atributos ao mesmo tempo, na mesma medida. E aí eu volto à pergunta, Deus pode fazer qualquer coisa? Pode. Mas Ele efetivamente fará qualquer coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Deus pode mentir? Deus pode trair? Não. Por quê? Porque isso negaria os seus outros atributos. Então, a verdadeira onipotência de Deus Deus tem poder para fazer tudo, mas Ele só fará o que estiver de harmonia com os seus demais atributos, de forma harmônica. Porque Deus não muda, e aqui eu posso depois eu falo da imutabilidade. Mas o 4, onipresença, né? O 3 eu não tinha falado. Onipresença também é interessante, as pessoas acham que Deus efetivamente está em todo lugar. Não é isso. A presença de Deus pode estar em todos os lugares, porque Deus fisicamente, efetivamente está no céu, mas a sua presença chega a todo e qualquer lugar. E muitas vezes nós pensamos assim, o universo está aqui e Deus está de alguma forma dentro do universo. Quando o homem chegou à Lua, dizem, né, isso não foi registrado, que o astronauta, quando saiu da órbita da Terra, ele olhou e disse assim: o céu é preto, a Terra é azul e não tem nenhum Deus aqui em cima. E essa frase chocou muitos, por causa daquele pensamento medieval, né, de o céu em cima, a terra no meio e o inferno embaixo. Mas nós devemos lembrar o seguinte: da mesma forma que o engenheiro que já concluiu a sua ponte, o seu viaduto, ele não está lá cravado no viaduto como parte de sua criação, Deus, Ele não é parte de sua criação. Por isso você pode procurar em qualquer lugar desse cosmos, você não vai achar um lugarzinho com Deus ali. Porque Deus já existia antes do universo ser criado. Então, na verdade, é o universo que está dentro da onipresença de Deus e não o contrário. Se nós tivermos que fazer várias esferas concêntricas aqui, então nós teríamos a Terra, o universo e depois disso a onipresença de Deus, que é maior que o próprio universo e o contém. Essa é a verdadeira onipresença de Deus. E quanto à unidade? Eu vou deixar para falar um pouquinho mais quando eu estiver falando sobre a doutrina da Trindade, no finalzinho. Mas nós temos que lembrar que Deus é um só existe uma divindade, não existem vários deuses. E é por isso que, por exemplo, lá em João 14, os apóstolos pedem para Jesus falar: revela-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Deus é um só, apesar de ser subsistente em 3 pessoas. Mas eu vou explicar isso melhor mais à frente. Quanto à eternidade de Deus, eu gosto muito do Salmo, se eu não me engano é o Salmo 139, ele explica muito bem essa questão da eternidade de Deus, porque ele diz assim: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Vou ler desde o verso 1, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso.
Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já me conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Agora olha o verso 7 em diante. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama entre os mortos, também lá estás. Se subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá. Esta é a onipresença de Deus. E Deus, a eternidade dele é totalmente diferente da do ser humano, porque o ser humano ele é eterno só para a frente, para o futuro. Ele é criado em um momento, passa a existir, e a sua existência como um todo, ela é infinita para frente, para o futuro. Mas Deus, e isso está além da compreensão humana, ele não tem origem e nem fim. Ele é eterno para o passado e é eterno para o futuro. E por isso a Escritura diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. Sabe por que Deus é eterno para o passado? Porque até o próprio tempo foi Deus que criou. Então antes de Deus criar o tempo, nem o tempo não existia. E é por isso que Deus é eterno para o passado, porque Ele está acima do próprio tempo. Mas prosseguindo aqui. E a imutabilidade? Deus não muda. Isso está lá em Malaquias 3, Tiago 1,17, vários textos que falam que Deus não muda. E por que Deus não pode mudar? Porque Ele já é o mais perfeito que existe em todos os aspectos. Então se Ele mudar, ou Ele muda para melhor ou muda para pior. Se Ele mudar para pior, Ele perde esse estado de perfeição. Se Ele mudar para melhor, significa que Ele ainda não era totalmente perfeito. E é por isso que Deus não pode mudar. Porque Ele já é o mais perfeito em todos os aspectos. Deus não muda. E a outra parte dos atributos são os atributos morais. E aqui nós vemos, eu não vou detalhar cada um deles, mas Deus sempre em suas ações irá exercer igualmente, no nível mais alto e pleno, todos esses atributos. Santidade, justiça, verdade, sabedoria, bondade e amor. E no livro vocês têm explicações de cada um desses atributos, no que consiste, e os textos bíblicos que o embasam. Eu também abordei no livro nomes e títulos de Deus. Vocês vão ver que tanto Pai quanto Filho e Espírito Santo recebem vários nomes na Bíblia. E o porquê disso? Na Bíblia, o nome de uma pessoa é o que ela é quem ela é, o que ela faz. Mas como definir Deus com um nome? E muitos ficam se engajando em discussões, o nome verdadeiro de Deus é tal, o nome certo é tal. Discussões vãs, irmãos, porque Deus é grande demais para ser definido por um nome, por um só nome. E é por isso que a Bíblia dá vários nomes a Deus, cada um se refletindo uma parte das características de Deus. Então, por exemplo, Adonai é o Senhor, Elohim é o Eterno, El Elyon, o Deus Altíssimo, El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Olam, o Deus Eterno, o pré-existente a tudo. E aí nós temos aqui Yahvé, pode ser traduzido como Jeová também, mas a forma mais correta é Yahvé, e que significa Ele é, mostrando sua imutabilidade. Ele não foi, Ele não será, Ele é, para todo sempre. E aqui nós temos nomes compostos. Deus é a nossa cura, Deus é a nossa paz, Deus é a nossa justiça. E são vários nomes que Deus recebe na Bíblia. E no livro vocês têm aí uma lista de nomes com os textos bíblicos aonde eles aparecem e os seus significados. Agora falando sobre a pessoa de Cristo. Quem é Jesus Cristo para vocês? Lá em Mateus 16, Jesus faz essa pergunta aos discípulos, sem falar quem os homens dizem que é o Filho do Homem. E aí os apóstolos respondem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus fala, e vocês, quem dizem que eu sou?
E aí Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. E essa revelação é a base da igreja. Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E é por causa dele que nós estamos aqui hoje. Então vamos falar primeiro sobre alguns nomes que a segunda pessoa da Trindade tem. Jesus, que significa salvação de Deus. Cristo é o Messias, o ungido. Filho do homem, enfatiza a natureza humana de Jesus. Filho de Deus, enfatiza a natureza divina. Filho de Davi, mostra que ele é o descendente de Davi que iria reerguer o reino de Israel. Nós temos o nome também Senhor, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Alfa e Ômega, que é o início e o fim, demonstrando sua eternidade. Cordeiro de Deus, aquele que seria sacrificado pelo perdão dos pecados. Nazareno, esse aqui é interessante. Mateus 2,23, e o único evangelista que fala isso é Mateus. Ele diz assim, que quando Herodes morreu, Maria e José voltaram do Egito e foram morar em Nazaré, para que se cumprisse aquilo que havia sido dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Primeira vez que eu li isso, quase deu um nó na cabeça, porque eu procurei no Antigo Testamento inteirinho, não achei nenhum lugar em que tivesse uma profecia de que o Messias ia ser chamado de Nazareno. E por algum tempo permaneci com essa dúvida, até que eu descobri qual é a resposta para isso. A escritura é inspirada, Mateus não errou, Mateus não se enganou, e ele fala os profetas, porque não foi um só, foram mais de um que falaram isso. Mas eu vou deixar vocês curiosos, a resposta está no capítulo 7 do livro. Por que Jesus é chamado de Nazareno? Leão da tribo de Judá, o leão de Judá, aquele que é o descendente de Judá profetizado lá em Gênesis 49, que traria o reino eterno. Mas a respeito de Jesus, eu preciso falar da humanidade dele. Jesus, quando se encarnou, se tornou plenamente humano. Uma humanidade exatamente igual à minha e à sua, com todas as suas mazelas e fraquezas. Ele foi o descendente prometido para Eva, lá em Gênesis 3,15. O descendente prometido a Abraão, em Gênesis 12. O descendente prometido a Davi, em 2 Samuel 7, no Salmo 89. Que se encarnou e veio até nós. E o próprio Isaías, lá no capítulo 9, diz: porque um menino nos nasceu. Jesus se encarnou, se fez homem. E como ser humano, ele estava sujeito às mesmas coisas que todos nós. No livro vocês vão encontrar trechos bíblicos que mostram que Jesus teve fome, sede, sono, cansaço. Ele chorou, sentiu tristeza e, pasmem, durante o seu ministério terreno, tinha um conhecimento limitado. Sabia? Pode ler lá Mateus 24. Quando perguntam para Jesus: qual será o dia da tua vinda? E aí Jesus responde assim: desse dia não sabe nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai. Vocês querem entender como é que tem uma coisa que Jesus não sabe e o Pai sabe? Capítulo do livro que trata isso. Vou deixar vocês curiosos. Estou sendo malvado, né? Com relação à humanidade de Cristo, ele só tem dois diferenciais em relação a qualquer outro ser humano. O seu nascimento virginal, para que ele nascesse sem pecado e não herdasse o pecado original de Adão e Eva. Mas só isso não seria suficiente. Ele precisava também manter uma vida inteira sem pecado. E esses são os diferenciais para que o sacrifício dele fosse aceito pelo perdão dos nossos pecados. Nascimento virginal e vida sem pecado. Isso eu também explico no livro. E por isso ele se torna nosso exemplo supremo para todas as coisas. E quanto à divindade de Cristo, como nós podemos afirmar que ele é Deus? No livro vocês têm vários textos bíblicos que mostram que ele é o criador do universo. Hebreus 1 fala isso, João 1 fala isso com muita clareza. No começo é aquele que é a palavra. A palavra estava com Deus e era Deus.
Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é Deus. Ele não é só criador, mas ele é sustentador de toda essa criação. Nas Escrituras nós vemos que ele recebe orações, recebe adoração e tem poder para perdoar pecados, prerrogativas exclusivas da divindade. E no livro eu mostrei que aqueles mesmos 12 atributos divinos que o Pai tem, o Filho também tem. E eu coloquei um texto comprovando cada um dos atributos divinos que Jesus tem, mostrando a divindade de Cristo. E no decorrer da história existiram aí muitas controvérsias de explicar isso. Como que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? E existiu, por exemplo, um monarquismo dinamista, que seria uma teoria mais ou menos assim. Jesus era só homem, e aí quando ele foi batizado lá por João Batista, o Espírito do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, vou usar esse termo, tá, irmão? Desculpa, possuiu ele. E a partir daquele momento ele fica incorporado como divino. Mas, lá no momento em que Jesus está sendo crucificado, quando a coisa fica feia, esse Espírito da divindade sai dele e deixa o homem Jesus para morrer sozinho. Quando a coisa aperta, ele cai fora. Então eu estou até satirizando um pouco para mostrar as contradições disso, mas foi crida por algum tempo. Existe o arianismo. O arianismo seria assim: Jesus é divino, mas não é tão divino quanto o Pai. É um pouquinho menos. Ele é um tipo de semideus. Vamos pensar mais ou menos aí num Hércules da mitologia grega. Zeus ele é mais divino do que Hércules. Hércules ele é meio divino. Então o arianismo seria isso. Jesus ele é divino também, mas um pouquinho menos divino. Não só em submissão voluntária, mas também na própria essência e natureza. Ele não é tão eterno, não é tão onisciente, não é tão onipresente. Isso foi uma heresia que também existiu durante algum tempo. E alguns grupos hoje ainda seguem versões modernas disso. Tá? Eu não vou dizer os quais, porque estão me gravando, mas se você quiser saber depois no término, eu falo em particular. O gnosticismo é assim: Jesus não era humano, ele parecia humano. Ele era um fantasma, na verdade, ele tinha um corpo só espiritual. E ele tinha a aparência de um ser humano, mas não era palpável, era quase um fantasminha. Você vê essa agarrar assim, a mão passava direto. Tá? Esse é o Jesus do gnosticismo, porque influenciado pela filosofia grega, eles não aceitavam que alguém que tivesse matéria poderia ser santo. Porque a matéria, no entendimento deles, por natureza era corrupta. Tá? Então o gnosticismo gerou essa ideia do Jesus Gasparzinho, Jesus fantasminha, tá? Que não tinha matéria. E por último, tem aqui o sabelianismo. O sabelianismo ele foi ensinado dizendo assim, que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas são uma única pessoa, que no decorrer da história se manifestou por um tempo específico em cada uma desses três personagens. Então seria mais ou menos assim: imagina que Deus é um ator, e esse ator durante uma peça de teatro vai interpretar três personagens. Então no armário dele ele tem a roupa de Yahvé, do Antigo Testamento, a roupa de Jesus e a roupa do Espírito Santo. Então no Antigo Testamento ele foi lá no armário e vestiu a roupa de Yahvé, e aí se revelou como o Deus do Antigo Testamento. Aí na hora de se encarnar, ele foi lá no armário, trocou de roupa, vestiu a roupa de Jesus, aí foi para a terra e se encarnou, fez o ministério terreno. Aí depois de sua ascensão aos céus, ele voltou lá no armário, colocou a roupa de Espírito Santo e volta lá em Atos 2. Entre as diversas contradições dessa visão, temos uma que eu posso dizer: durante o ministério terreno de Jesus, o céu estava vazio. Já parou para pensar nisso? Porque se existe uma pessoa só e ela estava aqui na terra, o céu estava vazio. E aí eu pergunto: quem foi aquela voz que falou no batismo de Jesus e também no Monte da Transfiguração? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. O céu estava vazio. Só tem uma pessoa e era o Jesus que estava aqui na terra. Aí eu costumo satirizar dizendo que é a teoria do iPod. Sabe como é a teoria do iPod? Jesus, antes de se encarnar, lá no céu ele gravou no iPod essa frase, deixou lá e veio com o controlinho remoto no bolso. Aí quando ele chegou na hora do batismo, ele enfiou a mão no bolso e deu play assim. Falou: agora eu vou botar a voz que eu gravei lá, porque o céu estava vazio. Era o único jeito de fazer isso. Para vocês verem as contradições que se chegou no decorrer da história com isso. Mas qual é a visão bíblica a esse respeito?
é essa aqui chamada união hipostática ou teantropia. Jesus, ele é ao mesmo tempo plenamente divino e plenamente humano. Ele reúne em si mesmo, sendo uma única pessoa, a natureza divina e a natureza humana. Elas coexistem dentro da pessoa de Cristo, mas não se misturam. Olha aí, ó, um copo com água e com óleo. Vamos supor que a gente colocasse uma tampinha nesse copo e você chacoalha à vontade. Quando você colocar ele em repouso, o que vai acontecer? O óleo volta para cima, a água volta para baixo. Eles se misturam? Não. Eles têm cores diferentes, sabor, aroma diferentes, densidades, temperatura de congelamento, de evaporação, diversas características totalmente diferentes, mas coexistindo dentro de um único recipiente sem se misturar. É exatamente assim que funcionam as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana coexistindo dentro de uma única pessoa. Tá? Agora vamos falar um pouquinho da obra redentora de Cristo. Muitos têm Jesus como um grande mestre, um profeta, alguém com valores elevados, alguém que veio ensinar coisas para a humanidade. Mas o mais importante do ministério terreno de Jesus não foi o que ele falou, mas foi o que ele fez. O objetivo principal de Jesus na sua vinda era morrer como um sacrifício pelo perdão dos pecados da humanidade. Se isso não tivesse sido feito, ele poderia dar qualquer ensinamento que for. Nós não teríamos sido redimidos. É por isso que quando João Batista vê Jesus vindo ao longe, ele não diz assim: eis ali o grande mestre, eis ali o Messias. Ele diz o quê? Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a função principal de Jesus em sua primeira vinda. E ela se divide em 3 etapas. Na morte sacrificial de Jesus, o preço pelo pecado é pago. Nós somos libertos desse pecado e por consequência da morte que ele traz. Satanás é derrotado, os poderes desse mundo são despojados e derrotados. Mas não poderia parar por aí. Porque se Jesus não ressuscitasse, a morte venceria. Então, em sua ressurreição, Jesus vence a morte. Jesus derrota todo o poder da morte nessa criação e nos dá a garantia de que ressuscitaremos também. E em sua ascensão, ele reavê os seus atributos divinos e volta à sua posição de soberania sobre toda a criação. E ao mesmo tempo se torna o nosso sumo sacerdote que intercede por nós perante o Pai. Essa é a obra redentora de Cristo, vocês terão mais detalhes. No livro, no capítulo 12, eu também coloco algumas questões interessantes. Será que em todo o Antigo Testamento, Jesus ficou parado lá no trono, sentadinho, esperando o momento dele se fazer homem chegar? Não, irmãos, Jesus atuou várias vezes no Antigo Testamento. E você quer saber quais são elas? Eu coloquei alguns exemplos aí. O chamado anjo do Senhor, o príncipe do Altíssimo que Josué encontra, o 4º homem na fornalha de Daniel, Melquisedeque, e eu relato para vocês vários trechos em que o próprio Deus na pessoa do Filho aparece no Antigo Testamento, e lá vocês terão os trechos em que isso acontece. Quanto à pessoa do Espírito Santo, vou passar bem rapidamente aqui. O Espírito Santo tem vários nomes, assim como o Pai e o Filho, cada um enfatizando uma de suas características. Também tem símbolos que mostram a sua essência e a sua finalidade na história. A forma com que ele age no cristão também. O Espírito Santo é uma pessoa. Isso é fundamental para entendermos. Ele não é uma energia, ele não é uma força. Ele é um ser dotado de personalidade. Apesar de não ter corpo, ele é uma pessoa como eu e você. E como nós sabemos que ele é uma pessoa? Na Bíblia nós encontramos textos que referem ao Espírito Santo as 3 características que definem se um ser é uma pessoa ou não, que são elas: intelecto, capacidade de raciocínio, inteligência; sentimento, capacidade de ter emoções; e vontade ou volição, capacidade de tomar decisões, exercer sua vontade. O Espírito Santo tem cada uma dessas características. E no capítulo que trata disso, vocês terão ali vários textos bíblicos que mostram o Espírito Santo exercendo sua personalidade. Mas o Espírito Santo também é Deus, ele é divino. Ele participou da criação, também é sustentador da criação, e junto com o Pai e o Filho, exerce toda a sua divindade.
Também eu trato da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo também não começou a atuar em Atos 2. Ele já atuava desde a criação, atuava no período antes do dilúvio, após o dilúvio, no chamado de Abraão, no antigo Israel. E no livro eu mostro para vocês, seguindo a linha do tempo, desde o Antigo Testamento, todos os momentos em que o Espírito Santo atuou, e também no Novo Testamento, e quais são as suas funções. E aqui eu coloco trechos, por exemplo, o pecado contra o Espírito Santo. O que é, no que ele consiste, o que acontece com quem o comete. Né? Também trato sobre a origem do mal, da onde surgiu o mal. Né? Tem no livro também esses detalhes. Falo também sobre o fruto do Espírito Santo. Olha aí porque eu coloquei uma tangerina, a popular mexerica. Porque a ideia é essa, a Bíblia fala no singular, é o fruto, não os frutos. Então a intenção é que essas 9 características, essas 9 virtudes, sejam trabalhadas ao mesmo tempo no ser humano como vários gominhos de uma mexerica. A mexerica só é perfeita se os gomos tiverem o mesmo tamanho. Se tiver um muito grande e outro muito pequeno, ela fica toda torta. Da mesma forma, o Espírito Santo trabalha em nós essas 9 virtudes para que elas se desenvolvam de forma equilibrada e harmônica na vida do cristão. E por último eu falo dos dons do Espírito Santo. Os dons se dividem em várias partes. Os dons de serviço, que é o dom de diaconato, o dom de serviços sociais. Também existem os dons ministeriais, o dom de pastor, o dom de mestre. Né? E também os mais conhecidos, os dons chamados espetaculares. E aí eu coloco a visão tradicional ou histórica desses dons e a visão pentecostal desses dons para cada um poder ler de forma imparcial e tirar as suas conclusões. Tá? E aí todos aqueles dons que você ouviu falar, profecia, dom de línguas, revelação, interpretação, discernimento de espíritos e por aí vai. Tá? Também eu coloco uma questão interessante nesse capítulo. O dom de apostolado ainda existe? Existe apóstolos na atualidade? Ou esse dom acabou lá no primeiro século? Tá? E com citações de teólogos de renome na área, como o pastor Marcos Granconato, por exemplo. Eu fiz citações dele nessa parte, para vocês entenderem sobre o dom de apostolado. Agora, para encerrar, a doutrina da Trindade. Muitos acham que ela é uma doutrina que surgiu no Novo Testamento, mas nós já encontramos ela no Antigo Testamento. Lá em Gênesis 1, quando nós falamos que no começo criou Deus os céus e a terra, o nome de Deus é Elohim. Esse final em hebraico, é plural masculino. Já enfatizando, eu explico com mais detalhes no livro, que a divindade é uma pluralidade de pessoas. Depois nós vemos coisas interessantes como diálogos intratrinitários. As pessoas da Trindade conversando umas com as outras. Quando Deus vai criar o homem, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Com quem Deus estava falando ali? Com quem Deus poderia falar que tinha a mesma imagem que ele? Isso se repete. Lá no episódio da Torre de Babel, desçamos e confundamos as línguas. Novamente no plural. E outros textos, por exemplo, os profetas, como Isaías e Miqueias, falam que aquele menino que nos nasceria seria ao mesmo tempo Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Miqueias fala que aquele Messias que nasceria em Belém Efrata, as origens dele vinham desde os tempos da eternidade. E muitos outros textos mostrando a divindade do Messias. O Salmo 110, que o próprio Jesus usa, mostrando ali: Deus disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu faça dos seus inimigos estrados dos teus pés. Tem 2 senhores no céu. Sabia disso? Deus, o Pai, disse ao meu Senhor, que é o Messias, o Cristo. Depois eu vou mostrar uma imagem no finalzinho aqui para vocês. Essa aqui já mostrou, né? Mas eu tenho uma mais contemporânea. E no Novo Testamento isso continua. Nós vemos as pessoas da Trindade atuando na criação. A fórmula trinitária mencionada diversas vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu coloquei aí 4 textos pelo menos. O testemunho dos apóstolos confirmando que Pai, Filho e Espírito Santo são ambos divinos. E o entendimento histórico da Trindade. Com uma analogia, eu tento explicar a Trindade da seguinte forma: como que Deus pode ser 3 pessoas e ao mesmo tempo ser um só Deus?
Vamos tentar pensar o seguinte: existe algo do que Deus é feito, do que Deus é constituído. De uma forma bem simplista, Deus é feito de alguma substância. Não sabemos qual é. Em todo o universo só existem 3 pessoas que são constituídas a partir dessa substância. E elas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ser feito dessa substância confere a esse ser os 12 atributos divinos que vocês viram logo nos trechos a seguir. E só Deus tem esses atributos divinos. Então, basicamente é isso. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, mas são um Deus só, porque os 3 são feitos da mesma coisa, da qual só Deus é feito. Conseguiram entender mais ou menos? De uma forma bem simplista? Tá? Então, eu vou fazer uma analogia mais ou menos assim. Pense no elemento químico da água, H2O. Então, vamos pensar aí numa mesa e um cubo de gelo derretendo em cima de uma mesa. Você tem ali a água que ainda está sólida. Se você analisar, ela é dura, ela tem forma, ela tem uma temperatura específica, tem suas características. Mas em elemento químico, ela é somente H2O. E aquela pocinha d'água ao redor do gelo, que existe separadamente do gelo, é líquida, tem outras características, mas o elemento químico que compõe aquela pocinha de água é o quê? Somente H2O. E o vapor d'água que está no ar é invisível, não tem forma, não tem cheiro, não tem cor, outras características completamente diferentes. Mas, em elemento químico, ele é o quê? Somente H2O. E nesse local dessa mesinha, perceba que existe ao mesmo tempo o cubo de gelo, a pocinha de água e o vapor d'água no ar. Porque Pai, Filho e Espírito Santo coexistem ao mesmo tempo em conjunto. 3 formas diferentes feitas da mesma coisa. Tá? É através dessa analogia que eu tento explicar. Então, para concluir com vocês, as Escrituras nos mostram um Deus triuno, revelado no Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Criador, indivisível, pessoal, soberano e salvador. Se alguém quiser o meu contato, meu e-mail é pr.gabriel.oliveira@hotmail. No Facebook eu criei uma página do livro, a página Entenda a Trindade, e no YouTube tem um canal que é o meu próprio nome, Gabriel de Oliveira Porto, e ali eu já tenho alguns vídeos de estudo também sobre esse assunto das pessoas da Trindade, além dos estudos de escatologia que já estavam lá. A minha palavra final como autor é a seguinte: que este livro seja muito útil para quem busca aprender da palavra de Deus com sinceridade. Seja um cristão melhor e faça uma igreja melhor. E eu vou encerrar aqui com esses 2 textos bíblicos. Primeiro aqui é Efésios 4, versos 4 e 5, falando da unidade, diz assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E 2 Coríntios 13:14, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então aqui é um encerramento desse estudo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E se alguém quiser adquirir algum dos livros, eu estarei à disposição de vocês ali no hall de entrada, também para fazer dedicatória, enfim, o que vocês quiserem. Amém?